Vamos convidar e receber com a salva de palmas o casal Marques e Conceição. Muito bem. Boa noite mais uma vez, já que nem todos ouviram, eu tinha ouvido. Obrigado. Boa noite. Gosto de ver todo mundo sorrindo. Muito bem. Estamos aqui com muito prazer para, conforme ele já falou, para contar a nossa experiência de vida. Pois nós temos 50 anos de vida acumulada, de vida a dois acumulada, e esta vida, com certeza, vale a pena nós contarmos para que outras pessoas se apercebam que se pode viver feliz até que a morte nos separe. Portanto, Concordam? Sim, concordo, sim. Pois bem, então, é nessa certeza que a gente está aqui para contar, para dar esse testemunho desse casal. Então, a gente também, nessa certeza de que Deus sempre está no meio de nós, Ele sempre está nos protegendo e nos defendendo para que a gente possa realmente conduzir essa vida sempre na felicidade. Estamos aqui para dar o nosso testemunho. Então vejamos o testemunho de vida do casal Marques e Conceição. Vocês estão vendo aí o início do nosso namoro. Foi numa quadrilha de São João, da nossa comunidade, em 1964. Nós tínhamos 18 anos. Então aí, nesse momento, foi quando Deus fez com que a Conceição me visse e eu também a visse, e nós então nos enamoramos e daí começamos o nosso namoro. Aconteceu uma coisa bem interessante. Eu pela primeira vez fui brincar essa quadrilha. Então, lá faltou meu par. E lá faltou o par dele, né? Então, perguntaram se a gente podia, né, ficar juntos para poder continuar a quadrilha. Então, realmente, e daí nesse dia em diante ficamos, né, o casal dançando essa quadrilha até o final. Isso foi junho, o mês todo, né? Então, eu chamava ele de meu velho e ele me chamava de minha velha, porque ele estava vestido a caráter, né, da quadrilha. Então, esse foi o início, assim, né, de ficarmos, né, juntos, mas sem namorar ainda. Muito bem. Então, aí nós vimos, no decorrer da nossa vida, nós percebemos que isso foi uma providência de Deus, porque nós sabemos que nada nos acontece por acaso, nada. Tudo é providência divina. Não adianta nós queremos dizer que foi sorte de um, sorte de A, sorte de B, não. Deus providencia desde quando os dois corações se encontram, quando os olhos se veem e o coração também sente pulsar, aquele pulsar foi o que eu senti por ela, acredito que também ela sentiu por mim. Então aí, nós, aqueles dois adolescentes, passando para jovens, 18 anos, naquela época, uma época muito difícil, porque uma pessoa um jovem com 18 anos, ele sabia muito menos do que hoje um adolescente com 14. Portanto, para nós foi assim, o início maravilhoso. Nós descobrimos ali um no outro uma coisa maravilhosa. Foi uma grandiosíssima descoberta que nós tivemos. Então, daí nós, terminando a quadrilha, cada um foi para o seu lado, né? Então, continuamos
a nos ver somente no clube onde nós nos encontrávamos para dançar, né? Era naquela época, chamava-se tertúlia, né? Era a noitinha. Então, aí nós começamos a nos encontrar lá, ainda sem namorar. Chegou o período de nós começarmos o namoro, e foi um namoro escondido, durante 6 meses. Então, esse nosso namoro escondido foi um namoro que para nós foi muito bom, porque era muito gostoso namorar escondido, mas escondido dos pais, né, dos pais dela, ninguém sabia, ninguém podia saber. Mas o mais importante aqui era o respeito, era o amor, era uma coisa tão maravilhosa me encontrar com a Conceição naquele tempo. Mas é uma coisa assim maravilhosa que até hoje eu fico lembrando de como era bom a gente se encontrar e pegar na mão, olhar um para o outro e conversar, sentar num banco e conversar, sonhar. Escondido por quê? Minha mãe não queria esse namoro. Eu pedi várias vezes, arranjei um namorado, tem que namorar em casa, né? Mas ela não queria. Então, vamos deixar passar o tempo. E a gente se encontrava logo após o trabalho. Ele trabalhava num armazém de tecidos. E quando eu saía da escola, ficava esperando que ele saísse, a gente, né, se encontrava e ia para casa, cada um, e assim foi continuando durante 6 meses. Crise no namoro em junho de 1968. Passou muito tempo. Dia dos Namorados, consequência da bebida. Muito bem, então, como sempre, a bebida que sempre persegue a muitas pessoas, a muita gente. Eu fui vítima da bebida. Então comecei a beber logo aos 17 anos. Então, quando eu comecei a namorar com a Conceição, já bebia, ela sabia que eu bebia, mas ela começou a pensar e começou a dizer que não tinha problema, porque tinha certeza que eu ia parar de beber, com o nosso namoro eu ia parar de beber e tudo ia ser maravilhoso. Então, foi assim. Já depois, namorando em casa, né? Já em 68, já 4 anos depois, que foi em julho de 64 que nós começamos a namorar. Então, no dia dos namorados, de 68, ele tinha me dado esta aliança de compromisso em maio. E eu toda feliz, né, de aliança de compromisso. E assim, no dia do namorado ele disse, eu vou se ajeite, né, arrume, que eu vou buscá-la para a gente ir a uma festa, uma tertúlia. E eu me aprontei e fiquei nada, né? A tertúlia geralmente começava às 7 da noite, já era quase 9, pronto, vai já terminar e ele não vem. Então, o meu tio, que é irmão do meu pai, ia também a essa tertúlia e eu fui com ele. E chegando lá, ele... mas o que você está fazendo? Não gostou porque eu fui, porque ele já estava muito, né, alcoolizado. Então, eu disse, eu vim porque você ficou de me buscar e não foi. E eu vim. E fui dançar, porque eu gostava muito de dançar. E ele dançar com outra pessoa. Depois aconteceu que no final ele disse, olha, não deu certo, porque você veio, já dançou com outro, já dancei com outra, então tirou a aliança do meu dedo e quebrou. Então isso foi uma consequência da bebida que no outro dia ele quase nem lembrava. Pois é, aconteceu isto porque, na verdade, a bebida ela traz consequências desagradáveis para o casal, para a família. E a bebida já começou a trazer consequências desagradáveis na nossa vida, logo desde esse começo aí. Portanto, mas o nosso amor era maior do que esses problemas.
era bem maior. Então foi vencido todas essas turbulências. E sendo vencidas, vamos ver o que é que o Ricardo... depois veio o noivado oficial, em dezembro de 68. E esse noivado, como vocês podem ver, a nossa felicidade era muito grande. Foi um dia de festa, né? Foi. E sempre numa festa, né? Então nós fomos comemorar numa tertúlia. E foi muito bom, porque ali nós vimos e até conversamos que gostaríamos de que não houvesse mais nada mesmo entre nós, tudo fosse felicidade. Felicidade. Casamento em maio, né? Maio de 69, nós casamos no civil no dia 2 de maio e no religioso no dia 31 de maio. Vocês podem até ver também aí o convite do casamento. Estamos no mês, né? Como nós estamos no mês de maio, está fazendo 50 anos que nós nos conhecemos, namoramos e casamos. Portanto, nessa data eu tenho uma coisa muito importante a falar, porque naquele tempo nós casamos, mas nós casamos virgens. A minha esposa virgem e eu virgem. O que aconteceu... E o mais importante é que no dia 2 de maio nós casamos no civil. Isso por lei, qualquer um poderia pensar, não, já pode morar junto, casou-se. Tínhamos uma casa pronta. Já tínhamos a casa pronta, uma casinha, né, uma coisinha prontinha e tal, já podiam morar junto, já casou civil, mas tanto nós não tínhamos muita vontade de morar junto ainda naquele período, como a mãe dela, muito pior. Então a mãe dela não deixou por hipótese alguma. Ela foi dormir na casa dela, eu fui dormir na minha casa. Portanto, no dia 31 agora nós vamos completar os 50 anos de casados. Vivimos muito felizes, mas convivendo com a bebida. Foi preciso, num certo momento, foi preciso vender a aliança do casamento. Vejamos o que a bebida causa numa família. Nós estamos contando essas coisas assim, vai aparecer muito mais coisa mais séria, porque é muito importante nós sabermos o quanto mal faz a bebida. E às vezes nós a classificamos classificamos a bebida é porque ele é um sem vergonha, é porque ele bebe porque quer, ele não para porque não quer, e não é isso. A bebida é uma doença. A bebida é uma doença, e essa doença ela é incurável. Hoje eu estou sem beber há 32 anos, mas eu não digo que sou um alcoólatra, porque quem me curou foi Jesus. Mas quem bebe, para de beber, mas nunca pode dizer que parou, que está livre. Nunca está livre. Mas o que passou isso mesmo? Nós, no início, né, foi até bom, muito bom. Eu tive que sair do emprego, porque nós trabalhávamos no mesmo emprego, e não aceitavam o casado. Então ele teve que ficar. E ele ficando, ficou difícil, porque o dinheiro era todo gasto com bebida. E chegou um dia que foi preciso vender as alianças, para poder a gente comprar alimento, né? Não pediu o papai e a mamãe, já que a minha mãe não queria. Então nós fizemos esse pacto, né, de não pedir à família, só se fosse no último caso. E então foi vendidas as alianças para a gente passar uns dias, uns dias, né? Nos alimentando e tudo aquilo que a gente precisava fazer, que era pagar as contas. Então eu vivia rezando.
né, pedindo a Deus que ele melhorasse no emprego, deixasse de beber e melhorasse um emprego melhor, mas eu tinha feito um concurso há 4 anos, né, até antes de casar, e fui chamada para esse emprego no INSS, né, eu era auxiliar de serviço médico. Então aí chegou assim, Deus mandou, né, esse emprego, e eu estava grávida de 5 meses, mas fui lá. Mas você está grávida? Vamos sim, Deus mandou. Esse emprego foi um concurso que eu fiz e passei. Então, assumi o emprego e daí a gente recomeçou melhor. Éramos felizes, mas tinha bebida, né? Alegria do primeiro filho, 1973. Tristeza por causa da bebida. Aí, nesse tempo, quando o nosso filho tinha 8 meses. Não, mas deixa eu contar um pouco. No dia que ela sentiu as contrações, na noite que ela sentiu as contrações do nascimento do nosso bebê, nessa noite eu tomei um porre daqueles que cheguei às 4 horas da manhã e ela estava sentada na cama sentindo as dores do parto. Ainda bem que eu tive disposição de levá-la para o hospital. E levando ao hospital, o nosso filho nasceu às 7 horas, foi? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, daquela mesma manhã. Portanto, isso foi uma alegria muito grande. Era tão perversa que num dia eu tomei um porre tão grande que sofri um acidente. E esse acidente foi muito grave, que eu escapei por milagre de Deus. Aí, como nós nos amávamos muito, demais até, aí ela largou o emprego e foi para onde eu estava, foi cuidar de mim. Aí foi cuidar de mim de dia e de noite. Isso, um homem não pode nunca esquecer o que a mulher faz por ele. E eu sempre sou muito agradecido a ela por isso, por sempre ela estar comigo em todas as minhas dificuldades. Esteve sempre. Então, nesse acidente, foi um problema seríssimo. Fiquei 3 meses no hospital e ela comigo ali de dia e de noite. Pois é, essa foi a época do acidente. O nosso filho estava com 8 meses e eu praticamente de dia e à noite com ele deixei o filho, né, com a pessoa cuidando, mas assim, porque no hospital não tinha enfermeira que cuidasse, então eu me preocupei e fiquei lá de dia e de noite, né? E o nosso filho ficava com outra pessoa. Então, foi realmente tão grave esse acidente que ele passou 1 ano sem andar. 3 meses no hospital e o restante em casa sem andar. Mas olha, como o homem é cabeça dura, como Jesus diz, o acidente foi em outubro, eu fui para casa em dezembro e já no Natal, acreditem, eu já tomei um porre, sentado numa cadeira de roda, com a perna, o médico disse, olha, se você mexer com essa perna, está sujeito a ela soltar de novo aí tudo, mas eu tomei um porre daqueles que me levaram para dentro, eu não vi como me levaram, e foi assim, eu não parei de beber, não fez eu parar de beber, por tudo que eu sofri, por tudo que ela fez por mim, por tudo que eu via na minha família, o amor que eu sentia por todos eles, mas não parei de beber, continuei tomando esses porres. Estabelecimento, mas continuou bebendo, me restabelecendo de moleta, de gesso e tal, mas continuei bebendo. Então, quem bebe é muito complicado para parar de beber, porque é uma doença. Eu acredito muito
que muitos de nós, homens, dizemos assim: eu sou muito homem para, no dia que eu tiver vontade de parar de beber, eu paro. Eu sou homem para isso, eu faço isso, mas eu nunca fui homem para isso. Disse para Jesus, foi quando eu disse para ele: olha, Senhor, eu com as minhas próprias forças, eu não consigo parar de beber, porque querer eu quero, mas eu não consigo. E mostrava e via o amor que eu tinha por a minha família, por o meu filho, por toda a minha família, mas eu não conseguia parar de beber. Então, para conseguir, foi preciso eu, numa confissão, numa missa, numa ressaca danada, eu lá pedi ao padre que rezasse comigo, ele rezou, e dali eu recebi a graça, recebi o que eu considero um milagre, porque é como eu falei, o alcoólatra, ele nunca deixa de ser alcoólatra. Ele para de beber, toda a família fica feliz, ele para um mês, para 6, para um ano, mas ele cai, ele sempre volta a beber. Graças a Deus, eu agradecendo a Jesus todo dia por a cura que ele fez em mim, já fazem 32 anos. Problemas no trabalho, perda dos empregos. Então, nessa época, é mais difícil, adotamos nossa querida filha. Numa época muito difícil na nossa vida, mas mesmo assim, nós adotamos uma filha. Nós só tínhamos um filho e adotamos uma filha. Essa filha é muito amada por nós. Hoje nós temos o nosso netinho dela, tem 3 anos, e a nossa felicidade continua. Nessa época, nosso filho, que já tinha 6 anos, ele estudava e chegava dizendo que a professora tinha dito que precisava levar o irmão para a reunião, o pai com o irmão, e ele perguntava: e onde está o meu irmão? Então nós vimos assim o caso, de adotar essa criança. Então foi muito bom, foi uma felicidade muito grande para nós, mesmo nessa época difícil. A bebida estava nos levando ao fundo do poço. Bebia e perdia o carro sem saber aonde deixava, prisões aconteceram. Então veja, a bebida, ela leva o homem, leva o ser a coisas que jamais ele pensa, que jamais ele acredita, que jamais ele possa imaginar, as bobagens, as besteiras que ele faz, e maltratando ainda a quem ele ama. Então eu amava a minha família, amava a minha esposa, amava os meus filhos, mas eu continuava bebendo. E tinha um detalhe: quando eu saía do trabalho, quando eu saía para beber, eu sempre chorava, porque todas as pessoas, quando vai fazer uma coisa ruim, ele sabe que não deveria fazer porque aquela outra coisa é muito boa. Então, a coisa boa era a minha família me esperando em casa, minha esposa e meus filhos, e a coisa ruim era eu ir beber. Mas ali eu chorava porque eu queria ir para casa, mas é como uma coisa, é como uma corrente, é como uma força estranha que me arrastava para a bebida, e eu acabava indo beber. Era rara a vez que eu vinha para casa, para o seio da minha família. A maioria das vezes era para beber, e essa bebida me causava muita tristeza no dia seguinte, porque não era possível uma coisa dessa, e eu vivia essa vida assim. Muitas vezes ele bebia à noite e a conta chegava de manhã para me pagar, Então era difícil. Eu estava trabalhando para manter esta família, mas assim, faltava muitas vezes as coisas
e eu não conseguia pagar aquela conta. E outra vez, assim, eu dizia para a pessoa que vinha, me diga uma coisa, o senhor me vendeu essa bebida, eu estive lá? Não, pois então não pago mais. Então, assim, né, eu fui vendo que precisava fazer alguma coisa. Eu precisava mudar. Não pretender dele. Tudo sem mudar. Então, a partir daí, dessas prisões, né, que houve, então eu fui mudando. Então, como aconteceu aí, falou-se aí de prisões, então na bebedeira, ela está dizendo que na bebida a gente fica rico. Aí eu ficava muito rico, né? Ficava muito rico. Aí uma das causas é o seguinte: eu perdi o emprego, e o emprego que me deram, o emprego que eu consegui, foi numa empresa de bebida, na Montila. Então vejam bem como a gente é perseguido. Isso é perseguição. Então, o emprego de vender bebida não. Eu ia demonstrar, eu tinha que beber com os clientes. Beber com os clientes, abrir as garrafinhas. Enchia o carro dessas garrafinhas, aquele tempo daquelas garrafinhas, enchia e levava uísque, Montila, tudo no mundo, tudo que não prestava tinha ali dentro do carro. Então, um dia cheio de bebida, cheio de provas de bebida com o pessoal, aí eu vinha lá e bati o carro numa situação meio danada, que aí a polícia chegou e viram logo o meu estado, que eu me levantei, eu saí do carro, já caía com lado de bêbado. Aí então eles me prenderam por causa disso. O carro também se amassou e me prenderam. E lá na prisão eu fui melhorando, só sabia chamar por a minha esposa. Mas para sair eu tive que dar para o guarda o relógio dele. Aí ela foi lá. Porque eu não tinha dinheiro. Aí deu o meu relógio para ele, eu dei graças a Deus, eu quero sair. Aí saí da prisão. Bom, então outra vez aconteceu que eu saí sem carro, fui beber, e lá para o fim lá para alta noite, eu quis ir embora e peguei um táxi sem olhar se tinha dinheiro ou não. Peguei um táxi, pedi para ir para minha casa, um apartamento que nós morávamos. E ele levou, quando chegou lá, eu meti a mão no bolso, todo bêbado, e disse que não tinha dinheiro, e o guarda se zangou e me levou para a delegacia. Outra prisão por causa da bebida. E desta vez eu saí, por caridade mesmo? Foi, caridade. Bom, então saí, né? Então veja como acontecem essas coisas. Na verdade, vergonha eu sentia muito. Nesse tempo, nós mudávamos de endereços, mudava de casas. Nós tínhamos uma casa própria, depois eu vendi, gastei o dinheiro, fui morar em casa alugada, uma casa, 2 casas, 3 casas, tinha vergonha de onde morava, era uma coisa decepcionante. Eu morria de vergonha, porque eu não era aquele homem. Eu era um homem que amava a minha família. Eu queria viver em paz, eu queria viver alegre, queria viver feliz como eu vivo hoje com a minha família. Então, aí começou-se a incentivar a petição a Deus para que Ele me libertasse da bebida. Paz. A dificuldade é arranjar emprego. Eu vivia rezando, né, para ele arranjar emprego, né, mas ele arranjou. Mas teve que trabalhar em outro estado, no interior do Maranhão, Imperatriz, pertinho da Serra Pelada. Então, nós tínhamos que levar a família. Aí eu tive que pedir transferência, né? Ainda bem que lá tinha INSS, e fomos para lá. Mas ele continuou bebendo. Eu digo, agora vai mudar, porque nós vamos para uma nova cidade, né? Nova vida. Mas não aconteceu. Aí lá, Imperatriz, tinha um rio Tocantins, e lá tinha uma pacu, tinha um peixe lá que era gostoso para tirar gosto. Então, ali estava eu sempre bebendo, sempre às noitinhas, 5 horas de diante, eu estava lá bebendo. Então continuou essa bebida que
acabava com a minha vida e acabava com a vida da minha família. Mudança de cidade. Aí, morando no Imperatriz do Maranhão, eu acreditando que mudando de cidade, como lá atrás eu mudava de casa, agora eu já estava querendo mudar de cidade. Mudei de Imperatriz para a cidade de Brasília, mas o sofrimento continuou por causa da bebida. Então, a bebida continuava me maltratando a minha família, era um sofrimento, era uma luta. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me que eu chame vocês assim, porque todos nós somos filhos de Deus, consequentemente, irmãos uns dos outros. Então, era um sofrimento e era uma luta para que eu pudesse viver só feliz, que eu vivia feliz e vivia triste, porque eu vivia feliz com minha família e vivia triste quando eu bebia. Portanto, eu estava pedindo a Jesus, eu sempre dizia assim: meu Deus, eu não tenho mais forças, eu não consigo parar sozinho, me ajuda, Senhor, me ajuda, faz por mim, faz por a minha família, porque eu estou precisando cuidar da minha família sem essa bebida. Paz, gostaria de contar. Não, assim, porque no novo emprego, né, na nova cidade, eu continuei rezando. Muitas vezes era um pouco distante, tinha que apanhar um ônibus, mas eu saía a pé, rezando o terço, pedindo a Jesus, né, que deixasse essa bebida, né, porque ali nós estávamos já vivendo sem a nossa família lá no Ceará, em Fortaleza, e precisava haver uma mudança. Então nós intensificamos as orações, nós intensificamos essas orações, né? Porque nós sentimos que só Deus, como nós vivíamos pedindo, só Ele podia mudar a nossa vida. E essa é uma verdade. Hoje nós temos multidões de pessoas que bebem. Umas bebem socialmente, tudo bem. Eu, por mim, quando a pessoa pergunta para mim hoje se vale a pena beber uma cerveja ou duas, tal, socialmente, eu digo: você bebe se você quiser, mas o perigo está em você se viciar e se tornar um alcoólatra. O perigo existe. Portanto, essa história de dizer vamos beber só uma aqui, porque é boa socialmente, pode olhar que toda festa social, geralmente fica 2, 3 que ele continua bebendo aí, feito um danado aí até. Pois bem, mas no meu caso, especialmente no meu caso, eu pedi a Deus, porque eu vi que com as minhas próprias forças eu não conseguia. E ela também, a Conceição também, você esqueceu de falar isso, as brigas, ela brigava comigo, ela discutia, mas toda vida que ela discutia comigo, toda vida que ela brigava porque eu bebia, me dava mais vontade de sair para beber mais. Agora, o que mais fazia com que eu sentisse mesmo o peso da irresponsabilidade, entre parênteses, que não era porque eu queria, era quando ela dizia assim: ô meu amor, a gente poderia viver tão bem sem a bebida, porque nós nos amamos, a nossa família é linda, se você não bebesse, nós vivíamos maravilhosamente felizes. Isso doía. Isso doía, que eu saía para trabalhar, eu saía para a rua, eu saía: meu Deus, o que é que eu posso fazer? Porque o que mais eu queria era viver a minha vida com ela, com meus filhos, viver uma vida alegre, feliz, nos abraçando, nos beijando, brincando, como eu brincava com meus filhos, rolava no chão, quando eu estava bom. Então era uma maravilha, eu queria essa vida, mas veio acontecer, Deus teve piedade de mim. E Jesus diz, né, lá em Lucas, capítulo 11, versículo de 9 a 10, pedi e recebereis. E ele recebeu a cura por Jesus. Não foi remédio, né, porque muitas vezes as pessoas me perguntavam: você deu algum remédio para ele? Não. Foi oração. Tanto a minha parte, né, em rezar o texto, indo, voltando, e uma coisa assim que eu vejo que foi melhorando, era nós irmos à igreja todos os domingos. Nós íamos, mas muitas vezes ele ia daquele jeito, né? Então, ultimamente...
Então, uma coisa que eu pedia muito a Deus, essa cura, e Ele recebeu, porque também, como eu já disse, eu tive que mudar. Participando de um movimento, de um grupo lá em Brasília, então lá foi convidado para um verde, chamava-se um verde, era um dia de lazer, um domingo de lazer. E eu então, na ressaca miserável, não ia para o encontro, quase eu não ia, mas aí um amigo meu, sabendo da minha situação, ele foi na minha casa e disse: vamos, Marcos, você precisa ir. Deus providenciou a minha ida naquele dia, e eu fui. E indo a esse encontro, primeiro de tudo começava com a missa, e antes da missa o padre estava confessando, e quando ele estava confessando, eu já contei para vocês um pouquinho, mas ali eu fui aos pés do padre, e quando disse para ele: padre, eu estou aqui numa tremenda ressaca, mas eu não quero beber, padre, eu vivo pedindo a Deus para parar de beber, peça comigo, padre, peça comigo, porque eu não aguento mais essa bebida, eu tenho uma família, eu amo a minha família, eu quero viver bem, e essa bebida está acabando com a minha família, está acabando comigo. Eu não tenho dúvida que o padre pediu, eu não tenho dúvida que ele pediu, e que Jesus ali, e eu pedi também, eu não tenho dúvida que Jesus ali se compadeceu de mim, porque eu saindo daquele encontro, saindo daquele domingo, eu peguei a carteira de cigarro, joguei fora, porque além dele ter me curado da bebida, ele me curou também do cigarro. Eu não pedi a ele para me curar do cigarro, mas ele se compadeceu e disse: você precisa tirar também isso, que é veneno também, o cigarro também é veneno. Então me tirou também o cigarro, e daquele dia para setembro de 83. Setembro de 83, você lembra de tudo. Setembro de 1983, dali para cá, essa que é a grande diferença de parar de beber por vontade própria e depois voltar a beber e ser curado por Jesus, é assim: ele cura e nunca mais se tem vontade de beber. Hoje, quando eu estou atendendo pessoas que bebem e sabem que eu parei de beber e tal, eu digo assim: peça a Jesus que ele tire de você a vontade de beber. Não peçamos a Jesus que ele cure a pessoa da bebida, peçamos que ele cure a pessoa da vontade de beber. Peçamos que Jesus tire dele a vontade, que se tirar a vontade, eu, por exemplo, nunca mais tive vontade de beber. E quando a pessoa para por suas forças, suas próprias forças, Jesus diz: você tem força, você se curou sozinho, então se cuide. Aí a pessoa geralmente não aguenta se cuidar sozinho. Mas quando ele cura, quando ele liberta, a coisa está feita. Nunca mais eu tive vontade. Passo em mesa de bebida, fico junto com pessoas, não fumei mais, nunca mais, 32 anos. Então, ascensão na vida profissional e familiar. Olha que maravilha, olha como Deus é bom, Ele preparou tudo isso para nós. Nós começamos com joias, semi-joias, né? Naquela época Michelin, que ainda existe, mas assim, como eu era funcionária pública, eu trabalhei muito, meu horário era pela manhã, né? De 7 até 13 horas. E depois eu saía, né, com aquela bolsinha, vendendo o Michelin, né, era prata, macacita, essas coisas assim. Então, foi, e tivemos que abrir a loja, né? Abrimos uma loja, então foi maravilhoso, né? Porque nós começamos, chamava-se A Curiosa, porque realmente era curioso a gente, né, começar daquela maneira. Então, eu tive que pedir demissão do emprego para ficar com ele, para administrar, né? Que as compras, ajudar a administrar, né? A empresa. Então, veja bem, todo mundo disse: você é louca,
deixar o seu emprego, né? Que é um emprego que você conseguiu, seguro. Mas eu, sinceramente, eu confiei. E aí ela veio me ajudar na empresa, na Curiosa, e essa firma teve um sucesso muito grande lá em Brasília. Chegamos a abrir 6 lojas em Brasília, uma em São Paulo, uma em Vitória, uma em Fortaleza. Então foi um sucesso grande. Mas Deus tinha um plano para nós. Não era isso aí, não era essa coisa. Eu senti que não era isso aí que eu queria. Não era bem isso aí. Deus tinha um plano para nós. Então, isso foi muito bom. Eu queria mais essa empresa para poder dar emprego às pessoas. Nós tivemos assim quase 45, 50 pessoas trabalhando com a gente nessa empresa. Então, o que mais a gente queria era dar emprego. Mudança para Natal. O clima de Brasília me fez muito mal. Então, por esse motivo da minha doença, né, por lá ser um clima muito seco, né, então eu tenho problema de asma, então vim para Natal. Logo nós vimos de férias, tinha né? Problema. Vinha de férias, já notava a diferença do clima. Então, muitas coisas aconteceram aqui, com altos, baixos, depois que nós chegamos em nossa vida, mas sem a bebida agora, né? Então, foi uma coisa assim, por causa da doença, né? Que nós viemos e começamos muito bem. Então, viemos para Natal. Por que Natal, se nós éramos de Fortaleza? É porque morando em Brasília, todos os anos, quando nós vimos de férias, nós passávamos por Natal. E nós, sim, aí já tinha parado de beber, né? Já estava tudo... A nossa vida já era um mar de rosas. Então a gente tinha programa de viagem. E quando a gente passava em Natal, a gente sempre dizia: quando nós viermos para o Nordeste, nós vamos vir morar em Natal, porque nós gostamos demais daqui de Natal. Então foi assim, quando nós voltamos, viemos morar aqui em Natal. Bom, aí depois veio a missão, né? Veio a missão. Nós não sabíamos que era o Espírito Santo que nos capacitava, capacitando para uma missão, para uma missão, né? que ele estava preparando. Por quê? Porque nós tivemos que vender todas as lojas. Nem assim vender, dá. Porque para ficar viajando, desfazer dessa loja, porque a gente via que não era o caso, era tudo muito supérfluo, né? E como a gente estava com outros pensamentos, né? Entregando a Deus para mudar a nossa vida, como mudar? Então, assim, nós pensamos em mudar a nossa vida para uma missão. Nós estávamos nos preparando para esta missão. E o Espírito Santo nos pedia, né? Nós, inclusive, já íamos voltar para Fortaleza quando aconteceu de nos engajarmos, né, na pastoral, na igreja, e aí começou, né? Porque, e essa missão, como nós dizemos aí, é como São Francisco nos ensina com sua vida: viver a pobreza, a obediência e a castidade. Então, quando nós sentimos esse forte desejo dessa missão, esse desejo veio através de mim. O Espírito Santo me suscitou que nós deveríamos abrir uma casa que louvasse Maria o dia todo. Então, imediatamente veio na minha cabeça, veio no meu coração, veio nos meus pensamentos, uma casa onde se rezasse o texto o dia todo, porque era o texto que Nossa Senhora sempre pedia que se rezasse. Então, abrimos esta casa de oração. Também assim, né? Porque eu rezava o texto, andando e vindo, e aí queria agradecer rezando o texto, porque foi pela oração que ele realmente foi curado, né? Vontade de Deus. Quando nós entendemos
esta vontade de Deus. Então, nós dissemos o nosso sim. Primeiro ele me convidou, né, vamos abrir uma casa do texto. E eu pedi para ele 15 dias para pensar. Mas abrir uma casa do texto, né? E de oração. E ele disse, não, 15 dias é muito. Então, ele disse, 8 dias. E eu fiquei pensando, né? E com 3 dias, o Espírito Santo me iluminou e eu disse, por que não? Nós trabalhávamos juntos, né? Lá em Imperatriz, em Brasília, trabalhamos, e por que não, né? Abrir essa casa, se é um momento que nós estamos sendo chamados. Então, por isso, com 3 dias eu dei a resposta para ele com muita alegria, para iniciarmos este trabalho de evangelização, de missão, pois era isso que nós queríamos. Então, quando ela falou sim, porque eu sentia fortemente que o Espírito Santo me dizia que essa missão era para os dois. Portanto, hoje, cada dia que se passa, a gente agradece a Deus por essa missão ter surgido na nossa vida, porque é uma missão que nós temos a oportunidade de fazer o bem às pessoas. A maior felicidade que nós sentimos é de fazer o bem às pessoas. Não existe maior felicidade do que aquela de ver as pessoas felizes. E esta casa de oração, ela realmente nos dá esse, como é que eu posso dizer, nos dá essa condição de ver pessoas felizes lá. Portanto, fundamos a Casa do Texto em 1998. Suscitação do Espírito Santo. Depois de tudo isto, veio a suscitação, né? Como nós já falamos, que abrisse uma casa para louvar Maria o dia todo, rezando, cantando, escutando, aconselhando pessoas o dia todo. Né? Então foi fundada a casa, né? A Casa do Texto, e eu achava difícil que era só nós dois, para poder darmos conta, e ainda mais que ele dizia que era de 8 da manhã às 6 da noite, às 18 horas. Eu achava muito longo, mas assim, depois, né, a abertura do Espírito Santo na nossa mente foi dizendo que era aquilo mesmo, né? Então, nós fomos falar com o nosso pároco, que era o Monsenhor Lucas, e ele aprovou. E tivemos a bênção também do nosso arcebispo, que era o Dom Heitor. E aí a Casa do Texto foi aberta. Muito bem. Escuta e aconselhamento. Como nós passamos a escutar e aconselhar, nós sentimos que queríamos servir a Deus com mais intensidade, sendo canais limpos. Então aí, querendo ser esses canais limpos, já que ele nos dava tantas coisas maravilhosas, já que ele estava fazendo com que nós fôssemos tão felizes porque estávamos servindo a Deus, vivendo a pobreza, vivendo a castidade, vivendo a obediência, sempre vivendo assim. Por isso é que nós éramos canais limpos, mas nós queríamos servir a Deus com mais intensidade. Aí, então, tem um texto bíblico que nós, naquela época, além da Bíblia, nós vimos em 1 Coríntios 7, de 1 a 6, onde São Paulo nos ensina e nos sugere o seguinte: agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Marido cumpra o seu dever para com sua esposa e da mesma forma também a esposa o cumpra para com seu marido.
A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo. Ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Isso digo como concessão, não como ordem. Então daí nós pensamos, meditamos. Com essa passagem ficou martelando no meu coração. Martelando. Então, eu cheguei para a Conceição e disse, e combinamos agora, lemos juntos essa passagem, lemos juntos, e depois nós, com 57 anos de idade, nós chegamos à conclusão que deveríamos viver, como é a palavra? Viver usando a castidade. Então, 57 anos nós tínhamos, e hoje nós estamos com 68, consequentemente, tem 11 anos que nós vivemos a castidade. Por quê? Por que nós fizemos assim? Porque eu sentia que as pessoas chegavam para ser atendidas, e muitas pessoas, um dos maiores sofrimentos delas era quando elas ficavam viúvas, às vezes 40 anos, 50, ou então quando chegavam pessoas falando que não aguentava viver sem um companheiro, não aguentava, quer dizer, muitas falas assim, muitas coisas. E eu então aconselhava a pessoa, dizendo que mostrava a situação das santas, mostrava quantas santas viveram assim, santas que ficaram viúvas, novinhas, outras moças, 24 anos, Santa Teresinha, lá mostrando o exemplo das santas. Mas aí eu pensei assim, eu digo, será que é tão complicado assim? Será que é tão difícil assim viver essa castidade? Que aí eu cheguei a fazer esse pacto com a Conceição. Olha, vamos fazer, porque para nós é uma situação bem mais agradável a Deus. É claro que Ele não nos exigia isto, é claro que São Paulo não sugere que seja assim, mas ele diz, se fizer assim, é melhor. E por ele ter dito assim, se fizer assim é melhor, façam isso para que vocês pratiquem a oração com mais afinco, com mais força, com mais coragem, e depois voltem a sua vida normal. Mas aí foi tão bom que nós estamos com 11 anos e queremos mais. Queremos continuar mais, porque nós somos canais, esses canais limpos, canais puros para Deus. Nós somos esses canais, porque muitos de nós às vezes reclamamos, porque acontece isso comigo, mas a pessoa ela não consegue fazer a vontade de Deus. A pessoa, quando nós não conseguimos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, se você é casado, ótimo, mantenha relações sexuais com a sua esposa, isso é um direito, casado, mas tem muitas outras situações que não é direito. Então, se não é direito, o que é que acontece? A gente não alcança aquelas bênçãos, aquelas graças que nós pedimos a Deus, porque nós não estamos prontos para isso. Ele estará dizendo para nós, se prepare, se apronte, viva a vida que eu quero que você viva. Então, foi assim, meus irmãos, que nós
vivemos essa vida de castidade para que nós praticássemos mais ainda a oração, com mais afinco. E aí já se passaram 11 anos e nós vamos ficar mais um restinho, né? Vamos ficar mais um restinho. Portanto, reflexão do texto bíblico. Pois bem, por esta palavra dita, né, em São Paulo, é o que nós contamos agora, nós nos recusamos em comum acordo, né, para fazer essa parte, para as pessoas necessitadas que nos procuram até hoje, procuravam e procuram. Então, nesse acordo, nós continuamos e nós vemos que por isso nos tem feito muito bem diante de Deus e as graças e bênçãos continuam e acontecem, não só para nós, mas para as pessoas que nos procuram. Com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas que nos procuram, muitas delas dizem assim: só em nós virmos a casa do terço, nós sentimos assim uma coisa tão boa, uma paz tão grande. Quando nós falamos com vocês da casa do terço, nós sentimos uma paz tão grande, porque ali naquela casa existe esta vontade de servir a Deus. E hoje nós queremos servir a Deus em cada pessoa que entra ali. Nós amamos e abraçamos cada pessoa que entra na casa do terço como que seja um outro Jesus. E eu digo para vocês, isto é uma coisa maravilhosa, nós vivemos muito felizes por causa desta nossa vida que nós optamos em viver, vivemos muito felizes, embora, como vocês presenciaram, houve muitos sofrimentos, mas Deus nos prepara, é assim, Ele escolhe, Ele chama, Ele escolhe e capacita os escolhidos. Então nós sentimos que Ele está nos capacitando para que cada vez mais nós possamos estar dando esse testemunho e também aconselhando e também mostrando às pessoas que todas elas poderão ser felizes. Então terminou o nosso testemunho de vida. O nosso testemunho de vida foi isso aí. Esperamos que, quando quiserem vir nos procurar, estamos lá, com a graça de Deus.